Mas agora eu recebo aqui ao vivo, com muito prazer, meu amigo particular, Rondon Lima Júnior, ex-secretário municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana de Várzea Grande, na gestão do Wallace Guimarães. Bom dia, Rondon, um prazer recebê-lo na TV Cuiabá, no Comando Geral. Bom dia, Marcos Reis. Bom dia, os ouvintes do Comando Geral, em especial os ouvintes da Baixada Cuiabana, mais precisamente os nossos vazegrandenses. Ex-secretário, o senhor teve lá um bom tempo, né? Lutou na campanha do Wallace. O senhor vem, aliás, o Rondon vem lutando quase desde a Câmara Municipal, quando o Wallace foi presidente, deputado estadual, candidato a prefeito. O Wallace assumiu o comando, ele trabalhou por um período na mobilidade das obras da Copa e depois assumiu a função de serviços públicos na Várzea Grande. Secretário, valeu essa experiência que o senhor teve durante esse período todo na cidade? Valeu, Marcos Reis. Toda a experiência é válida, até porque a gente fez um trabalho, hora, às vezes, fazendo um enfrentamento direto, né, com a sociedade, em defesa dos interesses de Várzea Grande. Muita coisa aconteceu em Várzea Grande e muita coisa negativa deixou de acontecer, graças ao nosso trabalho à frente, né, da Secretaria Especial do Gabinete do Prefeito Wallace, e tínhamos a função ali de representar o município nas obras da Copa do Mundo. Só para te pontuar aqui, Marcos Reis, nós conseguimos ali o sistema de esgoto da FEB. Né? Fizemos um TAC ali, um apoio do Ministério Público Estadual, através da doutora Maria Fernanda, nós conseguimos quase 40 milhões de reais o sistema de esgotamento da FEB. Não se terminou a obra, mas nós não temos hoje um problema na FEB com relação à situação de esgotamento, graças a um trabalho que nós fizemos com a parceria do Ministério Público em Várzea Grande. Rondon, secretário, nós sabemos que deu osso muito nos bastidores que o Wallace arrumou a casa da prefeitura, ajeitou a parte administrativa, deflagrou algumas obras, por exemplo, a UPA está pronta, a atual gestão vai inaugurar. O que faltou? Será que faltou comunicação? Faltou o quê nesse trabalho do Wallace, na sua opinião? Marcos Reis, eu pontuei isso num programa até de um colega seu, do Antero Paes Barro, me permita aqui. Claro, senador falar, que o erro do Wallace foi não fazer o que fez lá atrás o Antero Dante de Oliveira. Lá eles colocaram, né, a casa arrombada para depois mostrar a casa arrombada. Nós achamos a casa arrombada e a sociedade não soube disso, Marcos. Várzea Grande, para você ter uma ideia, Marcos Reis, há 20 anos não tinha uma certidão negativa. Estava com o nome sujo. Estava com o nome sujo, Várzea Grande não podia receber recursos. Nós devíamos ali, só de Previdência, 110 milhões de reais. Das gestões passadas. Das gestões passadas. Nós devíamos para a SEMAT 100 milhões de reais. Nós devíamos de PASEP ali quase 17 milhões de reais. Isso não se fala. O prefeito, acho que pecou em não informar a sociedade, né, os filhos da viúva. Você sabe que quando você é da viúva, você leva os filhos. Lógico. Né? Mas nós não mostramos para a sociedade quantos filhos tinha essa viúva. E era bastante. Tá certo. Secretário, vamos falar mais uma coisa importante. Né? Está em tramitação, é lógico. O prefeito Wallace Guimarães foi cassado do cargo e ele recorreu. E parece-me que está tramitando em Brasília ou aqui mesmo esse processo. É isso, secretário? Ainda cabe alguns recursos, né, Marcos? Da bancada jurídica do prefeito Wallace. Deve fazer alguns recursos no próprio TRE, né, um julgamento de mérito, um agravo com um julgamento de mérito, e cabe recurso ao TSE. A gente entende que o prefeito não deve demorar muito tempo para voltar, até porque há uma pacificação, Marcos Reis, hoje no TSE, de que você não afasta o prefeito em decisões monocráticas. Né? Isso até súmulas hoje do TSE, você não, quando nada, com uma decisão colegiada. O prefeito foi tirado simplesmente com uma canetada no município de Várzea Grande, se desconsiderando aí a vontade popular de quase 50 mil eleitores em nosso município. Então você tem a expectativa e a banca também que a chance pode não voltar, mas a chance é boa de sucesso. Marcos Reis, tudo indica que sim, até porque você acompanhou pela imprensa a fala do próprio juiz federal, né, isento no TRE, um juiz federal, que pontuou os erros, as falhas cometidas na inicial. E quem sou eu para discutir, né, o que pontuou um experiente juiz federal, doutor Pedro, dando falhas gravíssimas no processo, na inicial do processo. E se ele, enquanto magistrado, achou isso, imagine os senhores numa decisão, talvez a nível de TSE. Agora, quero pontuar uma coisa com o ex-secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana. O Rondon ocupou um cargo estratégico na Várzea Grande, então ele conhece os números da cidade. Né? O ex-prefeito Jaime Campos, o ex-governador Jaime Campos, né? Ele tem falado muito, dado entrevista, que pegou a prefeitura quebrada, falida, endividada, que pegou a Várzea Grande numa situação de calamidade.
né, que acabaram com a Várzea Grande. Ele disse, inclusive, na sua área, secretário, de que o senhor gastava por mês em torno de 900 a 1 milhão de reais para trocar as lâmpadas e que ele conseguiu reduzir também 200 mil, uma diferença de 800 mil. O que realmente é esses números, Rondon? Marcos Reis, todo o respeito que eu tenho pelo ex-senador, ex-governador Jaime Campos, meu amigo particular, que pesa a nossa disposição política, respeito bastante pela sua história em Várzea Grande, até porque trabalhamos para ele, ajudamos a eleger, mas nada nos impede nessa dinâmica de estar evoluindo. O prefeito precisa, o ex-prefeito Jaime Campos, primeiro é estranho ele falar em nome da administração. Eu não sei se ele foi nomeado para algum cargo, se ele ocupa algum cargo. Eu acho que esses números deviam ter sido trazidos pela prefeita Lucimar. Estranha porque quando o prefeito Jaime Campos vai ao Tribunal de Contas, lá fala o ex-prefeito Jaime Campos. Quando se vai ao Ministério Público, lá fala o ex-prefeito Jaime Campos. Quer dizer, que cargo ocupa, com todo respeito aqui, pela sua história, mas não sei se ele foi nomeado a algum cargo, eu não vi nenhuma publicação em local nenhum. Isso, quando nada, teria que ser uma função do secretário de governo, hoje, doutor Juarez Toledo Pisa. Mas se falta com a verdade, e o que se não pode, o que a sociedade não aceita mais, você pode até fazer um governo ruim, administração ruim, às vezes não, a vontade é bastante, mas às vezes você não consegue levar para a sociedade aquilo que ela precisa. Até porque Várzea Grande é uma cidade antiga, velha, sem planejamento. Não podíamos nós, a administração do prefeito Wallace, fazer, em 2 anos e 8 meses, o que não conseguiram fazer há 40. O grupo do prefeito Jaime Campos, hoje da prefeita Lucimar, está aí há quase 50 anos. Meio século. Se eles não fizerem em 50 anos, se você colocar aí Nereu Botelho, Ari Campos, Branco de Barros, Carlos Gomes, Jaime Campos por quase 20 anos, eles não conseguiram fazer em 40, como queria que nós fizéssemos em 2 anos e 8 meses. Realmente a situação estava difícil. Com relação à situação da iluminação, Marcos Reis, um minutinho só, Rondon, o ex-prefeito, que na verdade, não sou eu nem o Rondon que estamos falando, mas é o que é voz corrente, ele na verdade é o prefeito de fato, falam isso lá na Várzea Grande, não sei se é. Ele disse em entrevista, inclusive no documento, em vários lugares, que você estava gastando por mês 1 milhão de reais com iluminação pública e ele conseguiu trazer também 200 mil. Então, a diferença é enorme. Eu queria que você me explicasse essa matemática, secretário. Marcos Reis, na realidade, se ele falou isso, eu confio em você, até porque seu grupo de comunicação, um grupo de respeito na cidade, ele faltou com a verdade. Para não dizer que mentiu, ele faltou com a verdade. Até porque nós recebemos... Alegro, estúdio de arte. Nós recebemos hoje em torno de 1 milhão e 300, 1 milhão e 400. Metade disso aí, Marcos Reis, é comprometida com a dívida fundada, com o passivo existente de iluminação pública. Várzea Grande deve mais de 100 milhões para a SEMAT. Então, deixa eu entender, do 1 milhão e 400 que a prefeitura arrecada com a TIP, com a CIP, que é a contribuição de iluminação pública, metade já vai para a SEMAT, para pagar a conta antiga. Sobra quantos? Nós temos um acordo com a SEMAT, 50% se paga a dívida fundada. Certo. Passivo lá para trás. Nós encontramos. A outra parte, nós pagamos a dívida atualizada. Você pode pegar lá, a administração do prefeito Wallace não deve um cruzeiro de 2 anos e 8 meses, era um descontado, certo? Era consignado. O que nós recebíamos? Nós recebíamos, Marcos, simplesmente a diferença. Tira-se a dívida antiga, tira-se o débito atual. O que sobra? 230, 240. Mas a grande, Marcos, tem cerca de 180 bairros se a gente considerar os condomínios. Se você dividir R$1.000 para cada bairro, Marcos, acabou o dinheiro. E acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Então, falta com a verdade o ex-prefeito Jaime Campos quando ele fala que baixou. Só se ele parou de atender. Só se parou de se fazer. Eu desafio ele aqui a apresentar um faturamento deste ano, do ano passado. Houve, sim, investimento. Por exemplo, a Ulisses Pompeu de Campos, que você conhece muito bem. Sim. Foi feito ali melhorias na iluminação pública. Um saldo que nós tínhamos apurado durante o ano. Você sabe que nunca teve iluminação pública no Ulisses Pompeu. Ali era um breu, verdade. Um corredor seu ali. É verdade. Certo? Nós recapeamos o Ulisses Pompeu, fizemos iluminação no Ulisses Pompeu. Foi feito com dinheiro com a taxa de iluminação pública. Certo? Aí se gastou um pouco mais no investimento. Mas reduziu como? Se a empresa que fazia, Marcos Reis, é a mesma que está fazendo. Como que você vai diminuir custo, Marcos Reis? Só se você não fizer. Não executar o serviço. Só se você não executar o serviço, não tem como. Se uma lâmpada custa R$70,
Hoje ela continua custando R$70, só se não se está fazendo. Mas então, por que ele apresentou esse número, secretário? O senhor não entende também, né? Maxwell, é difícil fazer conjecturas com números. Para mim, isso é muito falácia. Precisa apresentar, falar, tá aqui, ó, gastaram tanto. Estou gastando hoje, estou colocando o mesmo número de lâmpadas, o mesmo valor. Aí sim, né? Aí sim. Mas eu acho difícil porque a empresa que estava lá era a Celco, que é a mesma empresa que nós achamos na época do Murilo, a empresa idônea, que venceu a licitação, que presta serviço no Tribunal de Contas, que presta serviço. É a mesma empresa. Ora, então você não tem como você reduzir, se você não reduziu lá o custo da lâmpada. Se a lâmpada continua custando o mesmo valor, só se você parou de colocar, Marcelo. Se você não colocar nenhuma lâmpada, você economiza. Agora não tem como Vargem Grande da cidade, com 35 mil postos, com cerca de 180 bairros, né, com uma dimensão continental muito grande. Nós temos ali distritos longínquos, não tem como, é o que eu falei para você. Se você gastar hoje menos de R$200 mil, são 180 bairros, você gasta R$1.000. Você coloca 10, 12, 15 lâmpadas em cada bairro. Essa matemática eu não aprendi a fazer na administração pública ainda, que pesa meus quase 40 anos de vida pública. Tá aí, ó, esclarecendo então aqui, Rondon Lima Júnior, ex-secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, ele apresentou dados consideráveis. Do valor que se arrecadava, metade ficava com a SEMAT, a outra parte abatia no investimento da gestão Wallace e o pouco que sobrava se investia, inclusive, na limpeza da cidade. Secretário, outro ponto que ele argumentou muito foi a questão da limpeza, que existia um contrato com 48 carrinhos, ele encontrou menos de 8 carrinhos limpando a cidade. O que o senhor pode falar aí? Na realidade, Maxwell, é outra falácia. Tá? A contratação na empresa não é por carrinhos, não é por gari, é medido o serviço prestado. O serviço executado. O serviço executado. Lá tem uma planilha, tem uma licitação, que a mesma empresa que fazia do Wallace é a mesma empresa que faz do Cimar. Certo? Nada contra a empresa, nada, é medido o serviço. Se você não fizer nada, Maxwell, você não vai pagar nada. Agora, o que se precisa mensurar é o que se está fazendo. Agora, eu desafio você dar uma volta na Vargem Grande e comparar os dois trabalhos que nós fazíamos. Ver a jardinagem, ver a limpeza, ver o que se fazia. Né? Nós limpávamos 79 unidades escolares. Nas escolas hoje, nós limpávamos 57 unidades de saúde. Certo? Tudo isso era medido. É fácil reduzir, Maxwell. É só parar. É só parar. É só parar. Parou de pagar merenda, parou de comprar merenda. Vai zerar a hora. A administração do Wallace gastava 1 milhão com merenda. Mas tinha merenda. Hoje, como você acabou de noticiar, né, não está se gastando nada. Mas não tem merenda. Estão fechando as escolas por falta de merenda. As crianças estão deixando de ir à aula por falta de merenda. Aí diminui o custo mesmo, Maxwell. Outro dado aqui, eu até falei para o próprio ex-prefeito Jaime Campos, Maxwell. Era muito fácil tocar Vargem Grande há 20, 30 anos atrás. Todo mundo vai Vargem Grande ganhava salário mínimo. Você sabe disso? Você trabalhou lá? Sim. Se pagava R$5 a mais para não pagar o vale transporte. É verdade. Né? Hoje não, hoje tem PCCE, PCCV, professor, a Guarda Municipal está aí quase aquartelada por reposição salarial, os professores estão com indicativo de greve, todo mundo ganhava salário mínimo. Hoje não. Inchou a folha, né? Acabou. Não é que inchou a folha, inflou a folha, né? O cidadão, você começa a pagar piso. Claro. Você tem um piso da saúde, você tem um piso do médico, você tem um piso do professor. Eu não chamo nem de inchaço. Corrigiu a folha, né? Vargem Grande tem 6 mil servidores, uma cidade com 250, quase 300 mil habitantes. Então não é uma... Né, é que você tem que pagar piso. O dentista tem piso, o médico tem piso, o professor tem piso, o advogado tem piso. E o que se teve que fazer, o que nunca fez, em épocas atrás, foi estabelecer uma situação de piso. Houve ali o PCCE do médico, o PCCE do professor, o agente administrativo, né, todos hoje têm um plano de carreira de salário em Vargem Grande. E há indicativos de greve hoje, em razão do não cumprimento até desse piso. E por isso se majorou muito o percentual da folha. Só para você ter ideia. Nós pegamos a educação, o salário da educação, a folha da educação era cerca de 6 milhões de reais. Hoje ela quase 10 milhões de reais. Aumentou o número de professores? Não. O que se fez foi estabelecer um plano de carreira no município de Vargem Grande. Uma coisa que não consigo entender, Rondon, aproveitar que você está aqui ao vivo, eu via que sempre o Wallace ele pagava, no geral de folha de pagamento, 18 milhões, chegando a 20. O Jaime tem anunciado aí que está gastando 13, 14. O que aconteceu aí, Rondon? Maxwell, primeiro é que nós fizemos uma reforma. Ele já pegou... Nós diminuímos 376 cargos. Certo? Segundo, nós diminuímos 4 secretarias. Terceiro, será que está se pagando o patronal? Porque nós pagávamos 18 milhões, Maxwell, com o patronal. Vargem Grande não devia um cruzeiro de previdência. Será que está se recolhendo, Maxwell? Pode pagar só a folha líquida, não a bruta, porque né? se você, hoje, Maxwell, deixar de pagar uma folha de 18 milhões, vamos colocar aqui, fazer uma conta rápida.
20% é patronal, são 3 milhões e 600. Isso. 11% você desconta funcionário. São mais 1 milhão e 100. É 4, 5 milhões. Você toca a cidade mentindo, maquiando, deixando de pagar. Varza Grande deve hoje, Marcos, cerca de 600 milhões de reais. Quem fez essa dívida? Foi o Wallace em 2 anos e pouco? Ou foi as administrações passadas? Eu preciso falar a verdade para a sociedade. Preciso parar de mentir para a sociedade. Por isso que está se extinguindo o grupo político de Varza Grande. Você sabe disso. O atual prefeito hoje está aí, ela teve 30% dos votos. Ou seja, 70% da sociedade reprovou esse grupo político que aí está. O secretário me falou uma coisa interessante aqui, porque eu não conseguia entender. A folha de pagamento estava em 18 contos, chegando até 20 em alguns meses que eu vi lá. Fez uma reforma, eu concordo, diminuiu quase 400 cargos de confiança, tirou 4 secretarias, mas não tinha como vir para 13, 12 como está pagando. Será que estão recolhendo o patronal? Então, que é 11% de desconto. Então, quer dizer, se você pelar a folha, como nós vamos falar na parte técnica, aí você traz ela para 13, como estão anunciando na imprensa. Então, o que o secretário está recolocando aqui são os dados da versão da gestão do Wallace, inclusive, já convidei o ex-senador Jaime Campos para estar com a gente aqui ao vivo, ele ficou de marcar, já veio aqui o vice-prefeito da Varza Grande, doutor Arilson Arruda, para poder explanar também essa guerra de dados, muitas vezes, que está aí. Agora, uma coisa é certa, uma coisa é real. Realmente, algumas áreas já começam a pipocar na Varza Grande. Como disse o Rondon, a merenda escolar está faltando, ou quase não tem mais nada. A cidade está muito suja, muitos pontos com lixos na Varza Grande, e agora vem aí possibilidade de greve. Eu quero até que o Rondon confirme se ele já ouviu isso. Greve na educação e parece-me que já há um barulho na Guarda Municipal. É isso, Rondon? Há um indicativo, Marcos Reis. Eu queria salientar que eu estou voltando para a minha área. Para você ter uma ideia, o lixão de Varza Grande hoje, um pré-aterro, é modelo hoje para Mato Grosso. Certo? Nós pagávamos ali, Marcos Reis, mês, 200 mil reais para estar conduzindo ali a situação da lei federal. Com relação à política de resíduos. Dentro dos padrões. Dentro dos padrões nacionais exigidos. Nós tínhamos, Marcos Reis, antes, 8 caminhões de lixo. Hoje nós temos 16 caminhões de lixo rodando em Varza Grande. Dobrou a capacidade de coleta. Dobrou a capacidade. Hoje se coleta 179 toneladas. Nós pagamos 800 mil, ele deve estar pagando a mesma coisa. Vai baixar para 400. Como? A Organização Mundial de Saúde fala que se coleta 700 gramas de lixo pelo cidadão. Ou seja, Varza Grande tem 256 mil habitantes. Vai dar dia hoje 179 toneladas de coleta de lixo. Se você baixar disso, está errado a Organização Mundial de Saúde, você não está coletando. Certo? Igual reduziu. Reduziu como? Se produz isso. Se você tem 16 caminhões, se você tem uma cidade com quase 100 mil hectares, se você tem 256 mil habitantes, como você reduz? E o preço praticado lá, um preço de mercado, é R$ 125 a tonelada, é um preço que se pratica no Brasil inteiro. Foi feita uma licitação pública. Não tem como você reduzir, mas como que você diminui a qualidade. Mas como que ele vem e fala que está reduzindo então, secretário? Ele que eu falo, o Jaime, É complicado. Eu te convido aí, a você, a sua fazer um debate, né? Vamos fazer um debate, vamos trazer números. Entra no portal da transparência, é muito fácil falar, mas é difícil. Como que você vai melhorar? Você agora me diz que tem ideia de melhorar aqui. Como você vai melhorar aqui, tirando a copeira, tirando... minha folha, entra aqui um grande gestor, Estou gerindo isso aqui. Mas você tirou a copeira, você tinha 3 câmeras, você tem você não vai melhorar a qualidade do seu serviço desse jeito. Isso é falácia. E a sociedade precisa realmente ouvir a verdade. Para fechar, antes de encerrar, o senhor disse que há um barulho na cidade, é um movimento indicativo de greve. O senhor ouviu pelo menos isso lá? Semana passada, a gente está ali pela Câmara, prestando assessoria a alguns vereadores, e o governador Pedro Táxi era para ir lá, e tinha um movimento forte de greve, foi até adiada a saída em razão desse indicativo de greve, porque tem uma correção do PCCE, isso é legal, é lei, e tem que se implantar, e eles estão agora em férias, me parece que vão voltar, já foi aprovado um indicativo com greve, já para o segundo semestre. Para o segundo semestre. E da Guarda Municipal? Da Guarda Municipal, Marcos Reis, nós fizemos, o prefeito fez uma recomposição. O ex-prefeito Wallace. O ex-prefeito Wallace fez, eu chamo ainda como prefeito, vamos voltar agora há pouco para a prefeitura, podem esperar aí. Na realidade é o seguinte, ali há um plano de carreira e não se estava respeitando a elevação de nível, que é um direito do Guarda Municipal.
Até porque não fomos nós que fizemos a guarda. Quem fez a guarda foi o próprio ex-prefeito Jaime Campos. E há quase 8 anos não se fazia elevação de nível, é automática, a cada 3 anos, como na PM. Né? O cidadão é o subtenente, é o tenente, capitão, major, tem uma escala. E não se respeitava. O que o prefeito fez? Atualizou essa promoção. E eu acho, me parece que estão querendo desconsiderar e há um descontentamento total da Guarda Municipal. Para fechar, secretário, para fechar a sua participação ao vivo, eu fiz questão de dar esse espaço para o Rondon, porque ele foi realmente muito atacado nos últimos dias, em todos os canais de televisão. O ex-senador Jaime Campos apresentou dados, números, contestando a estada do Rondon, a gestão do Rondon na Várzea Grande, e eu fiz questão de abrir esse espaço. O senhor tem um tempo para suas considerações finais, e nas suas considerações, qual a avaliação que o senhor faz dessa administração que está lá hoje? Marcos Reis, eu queria aqui colocar o seguinte: nós estamos aí sempre à disposição para trazer à sociedade a verdade. Eu sempre participei de todos os programas, não tenho dificuldade nenhuma de fazer embate com ninguém. Até porque sou filho de um pedreiro, que mora vizinho do seu pai, minha mãe uma doméstica, e a gente não tem, vamos falar como diz o cuiabano, né? Não tem fogo de palha. Sim. Né? E nem rabo curto. Né? Então, a gente não tem medo de fazer enfrentamento e de falar a verdade. Né? Até porque eu acho que, em respeito à sociedade, até porque eu ocupei vários cargos públicos no município, recebia da sociedade o meu salário e devo essa informação, essa satisfação para a sociedade. A gente não tem medo aqui de estar fazendo esse enfrentamento, até porque a gente é bastante transparente com relação a isso. É difícil fazer uma avaliação hoje da atual administração, porque é muito pouco. Eu não vou ser injusto com eles. Né? Poderia até ser, porque eles conhecem a cidade há 40 anos. Eles sabem há 40 anos o que fizeram e o que deixaram de fazer. Né? Mas não vou cometer essa injustiça, porque eles estão aí há 3 meses, mesmo sendo injusto eles conosco, que tivemos apenas 2 anos e 8 meses, eles tiveram 40 anos no poder. E não tiveram tempo, nesses 40 anos não tiveram tempo de fazer nada, mas é grande. Eu também não vou ser injusto e querer cobrar que em 90 dias, em que pese, eles deveriam dar mais satisfação à sociedade, porque para nós foi 2 anos e 8 meses. Para eles foi 40 anos e 3 meses. Tá certo, obrigado, secretário. Está aqui aberto os microfones, inclusive quero convidar para vir aqui o ex-prefeito Wallace Guimarães. Já convidei o senador Jaime Campos, disse que estava em São Paulo, com o negócio de fazer uns exames, mas que vem aqui dar uma entrevista ao vivo. Como disse o Rondon, não podemos ter medo dos números, dar luz à verdade acima de tudo. Obrigado, secretário. Boa sorte, nos falamos em breve.